está buscando melhor profissão no deserto. Um médico pode ser um bom profissional, mesmo com vista boa para o que ele faz. Mas fazer missões, irmão, não tem como fazer missões se não tiver a revelação. Não existe, irmão, não tem como fazer missões se não houver a revelação. No texto que nós acabamos de ler no início do culto, em Mateus 9, a partir do versículo 33, Jesus disse assim, a palavra de Deus diz que Jesus percorria todas as cidades e anunciava o Evangelho. E a Bíblia diz que ele percebeu, Jesus percebeu que aquelas pessoas andavam com ovelhas desgarradas que não tinha pastor. E a Bíblia diz que ele se compadeceu delas. Se compadeceu, pelo ouvido de íntima compaixão, significa sofrer com. Jesus estava sofrendo com o sofrimento daquelas pessoas. E não tem como, irmão, nós vamos compadecer das almas. Não tem como fazer missões na alma se nós vamos pedir compaixão pelas almas que estão merecendo. Deus quer esta noite derramar o seu amor aqui para os irmãos, que o amor de Deus está derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo. E Deus quer derramar o seu amor em nossos corações. Amor pelas almas, amor para que elas venham se converter. Nós podemos ver que grandes homens foram reconhecidos por causa do amor pelas almas. Que dizer de um certo homem, que certa vez, eu esqueci o nome dele agora, ele chegou e disse para Deus te dou a minha esposa, os meus filhos, a minha família, contanto que o Senhor me dê alma, porque me dê almas não dá, Senhor. Sabe que ele tem amor, irmãos, pelas almas. Um certo homem, um certo homem, pregava a palavra de Deus, e foi acometido por uma enfermidade. E ele começou com o câncer, começou a definhar, começou a emagrecer, fica impossibilidade de levar a palavra de Deus. E uma certa vez ele deitado no seu leito, na sua cama enfermo, ele se levantou, a sua chamada, que saía em direção à Tibéria. E a sua filha saiu correndo atrás dele e disse, pai, para onde o senhor está indo? E ele disse para onde estava indo. Ela falou, pai, não dá para o senhor ir. Não pode, o senhor não dá para ir para lá. Ele disse, minha filha, o que não dá é ficar ouvindo a voz dos tiberianos gritando socorro, e eu ficar aqui sem poder fazer nada. Deus quer levantar homens que têm amor pelas almas. Deus está nos provocando, irmãos, a ter compaixão pelas almas que estão merecendo. Aleluia! E dizemos que pessoalmente pregamos fora. É dentro do nosso lar. Muitas vezes nós achamos muita coisa. Ficamos na igreja, nos reunimos. E achamos que estamos fazendo muita coisa. Pegamos nossa família, saímos de nossa casa. Colocamos debaixo do braço. Vamos para a igreja. Depois que terminamos, voltamos para a nossa casa. Botamos nossa família de boca fechada em cima do rádio, em cima da estante. E batemos no peito como se estivéssemos cumprindo o nosso dever. Mas o nosso dever, irmãos, é proclamar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! E Deus está nos convocando para isso. Louvado seja Deus. Grandes homens fizeram coisas grandes. Ganharam almas para o reino de Deus. Existe um certo homem, um certo pregador. Ele estava pregando em Chicago. E ele disse, é conhecido como espúrio. E ele estava pregando e disse, o mundo ainda não viu o que Deus é capaz de fazer por meio de um homem que se entrega a ele sem reserva. Se levantou um jovem, no meio do auditório, no meio da igreja, veio direção ao pregador e disse, eu quero ser esse homem que o Senhor acabou de falar. O pastor, por ele, depois de orar, aquele jovem voltou para a sua casa. O nome desse jovem é Limetude, mais conhecido como Moody, um homem que antes de morrer ganhou mais de 1 milhão de almas para Jesus. Você sabe o que é isso, irmão? Deus não faz a captação de pessoas para lutar também, não. Ele está nos convocando e nós nos colocamos à disposição da promessa, à disposição da terra. Deus vai nos usar como instrumento nessa terra. Aleluia! E Deus está nos convocando para isso. Deus estava bem nesses dias, eu comentei com um irmão nosso,
do Haiti. E eu vi a reportagem dos soldados ali, todo o esporte estava lá falando, de pessoas ali, as crianças, que estavam sendo tiradas da cidade e levadas para o orfanato, porque os soldados brasileiros deixaram dando assistência, porque é onde suspenderam a assistência ali, que só vai voltar no frio quando o presidente tomar posse. E o que eu estava observando ali, irmão, que os soldados brasileiros, ou parte da vida deles, construíram um orfanato, saíram procurando crianças novas, levam para um orfanato e começam a ensinar elas ali. As crianças vestidas para a família do Brasil, uma felicidade terrível. E eu comecei a observar aquilo, comecei a me emocionar. Enquanto eu olhava ali, elas cantando na língua delas, em espanhol, cantando em espanhol. De repente, um repórter disse até cantar em português, já estão aprendendo. E ele mostrou o soldado tocando o violão e cantando com elas, as crianças reunidas ao redor delas, cantando vamos, lá no meu rostinho, lá no meu betinho, lá na minha mão, mas Jesus, para me deixar limpinho, criar no meu coração. E aí eu glorifiquei a Deus, irmão. Porque até mesmo onde não existe condições financeiras, Deus vai contar ontem e o mesmo exército brasileiro para fazer a sua obra lá e anunciar o seu evangelho. É por isso que diz que misteriosamente os pés se quebram, com a contribuição daqueles que contribuem e com os joelhos daqueles que oram. Se nós não podemos vir, devemos falar da vida em vir, devemos contribuir para que tudo seja alcançada por meio da palavra de Deus e por meio desses instrumentos. E eu fiquei ali, admirando aquilo, fui na internet, pesquisei a respeito do Haiti, ouvi falando a respeito de terremoto. E eu coloquei cristão no Haiti, e vi uma reportagem que eu me emocionei mais ainda. No dia 10 dos 12 do filho, se não me falha a memória, de 2010, o pastor colocou a multidão do Haiti para 3 dias de jejum. E a pessoa que estava narrando disse que é 6 horas da manhã. Mais de 1 milhão de pessoas estavam ali na praça pública, esperando de Deus alguma coisa. Foram 3 dias de jejum, de 3 da manhã até 6 da tarde, e todos os 3 dias a população compareceu em peso. Aquela pessoa que estava narrando disse que as pessoas se agrupavam em cima das árvores, em cima dos carros. As pessoas adorando a Deus, com mãos levantadas e adorando a Deus. 70 que ouviram a palavra de Deus. Foram 3 dias de adoração, 3 dias de discussão dos livros e 3 dias de anunciação da palavra de Deus. E a população compareceu em Deus. O primeiro ministro daquele país foi até aquele lugar. Entrou e passou 1 hora. Não disse nada e apenas chorava. Saiu e voltou com o presidente. E quando ele voltaram, os pastores oraram juntamente com a opinião do presidente, para que Deus desse sabedoria a ele. Intercederam para que não restaurasse aquela terra. No final dos 3 dias, irmão, no saldo das emoções, mais de 300 pessoas convertidas a Jesus Cristo. 21 delas eram líderes do futuro e se converteram a Jesus. Cadê o pastor que ainda pela milagre? Porque ainda continua salvando vidas e usando o homem para fazer a diferença. E o que eu disser de ouvir é que é um privilégio para nós anunciarmos o Evangelho. Porque os quantos desejaram isso, a Bíblia diz que os anos bem desejaram atentar para este propósito. Mas Deus escolheu a nós, seres pequenos, porque quando nós olhamos para a bandeira de Deus, nós reconhecemos que nós não somos nada. É verdade. E por que Deus escolheu a nós? Simplesmente, irmãos, para mostrar a Satanás que ele escolhe as coisas muitas deste mundo para confundir as sábias. Nós estamos pequeno, nós estamos sentindo possibilitado, mas o Espírito Santo de Deus é que nos capacita e estará aqui